falando o domínio, que é isso? Domínio sobre todas as coisas, todas as coisas mesmo, que nós ganhamos em Cristo Jesus, amém? Por isso, o que permitires na terra será permitido nos céus. Quem não tem que permitir é você. Diga para o teu irmão, você que tem que não deixar ser dominado pelas coisas, pelas circunstâncias. Domine. Aleluia. Já não é Deus, é você. Então chegamos a essa conclusão, que Ele nos ama, nos libertou de todas as impossibilidades através da cruz, ok? Para governarmos sobre a terra, sobre todas as coisas, de acordo com o Hebreu. E Romanos vai dizer, nós temos que reinar em vida aqui. Pelo dom que recebemos em Jesus, temos que reinar aqui na terra, em vida ainda. Aleluia. E quando vamos falar ainda sobre o domínio, falamos sobre a nossa transformação de glória em glória, de uma glória para outra glória, para a segunda glória. E dissemos também que precisamos reinar de glória para outra glória, mas significa que o nosso texto base foi 2 Coríntios 3:18. Temos que ser transformados, ou estamos sendo transformados quando contemplamos em Jesus. 2 Coríntios 3:18, somos transformados pelo Espírito Santo de uma glória para outra glória. Sem contemplar Jesus, não há transformação de uma glória para outra glória, de acordo com esse texto, amém? É na contemplação, contemplamos, vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. E isso, de acordo com esse texto, vamos ser transformados para a sua imagem. Também vimos, enquanto trazem o quadro e as canetas, Romanos 8:29 também fala de sermos a sua imagem. Gálatas 4:19, até que Cristo seja formado em nós. Cristo seja formado em você. Diga, teu irmão, até que Cristo seja formado em você. Gálatas 4:19. Apóstolo Paulo diz que eu estou a trabalhar até que Cristo seja formado em você. Estamos a falar da imagem. Bem-vindo, irmã Iriane. Não sei se é irmã Iriane ou é Bruno. Quem teve bebê, Iriane ou Bruno? Os dois. Mas quando te perguntei naquele dia, você ia visitar alguém que estava a ter bebê. Glória a Deus. Então hoje é para orarmos com a criança, não é? Glória a Deus. Vamos fazer isso ansiosamente e com muita alegria. Deus está nos aumentar. Os salvos. Então, a sua imagem, a imagem em Corinto diz que há corpos, há coisas, há corpos celestiais, também há corpos daqui da terra. Então Ele nos transforma para uma imagem celestial, sermos igual àquele que é celestial, transformados de glória em glória para a sua imagem. Aleluia. E vimos que nessa transformação de glória em glória, em 2 Coríntios capítulo 4, temos que ser capazes
estar na face dele. Temos que ter um nível de comunhão muito acima com ele. Temos que melhorar o nosso nível de comunhão nessa transformação com ele, com Cristo. Não eu consigo, mas você com Cristo e eu com Cristo, cada um com Cristo. Melhorar a nossa comunhão com ele. Isso ultrapassa o nível de cantar, de adorar, Uma vez, me lembro como se fosse hoje. Estamos sentados entre pastores a conversar em casa de um pastor, estamos a falar. De repente eu senti lágrimas a escorrerem. E senti um aperto de coração. E comecei a chorar. Eles pensaram que eu estivesse a chorar por causa daquela conversa. Eu estava numa comunhão profunda. Não estávamos a orar, não estávamos a ler a Bíblia, estávamos a conversar, a comer, a rir. E eu tive que sair daquele lugar fininho. Queria passar vergonha. Quando o apóstolo Paulo diz que constrangimento para arrependimento é melhor. Quando o Espírito te constrange a fazer algo dentro de uma comunhão que você tem pessoalmente com Ele, você e Ele. Eu saí, fui atrás, fui fazer as minhas orações, uns rabacana baracha, uns 2, 3 minutos. Voltei. Agora vamos conversar. Ele queria falar alguma coisa comigo. Eu não podia ignorá-lo. Níveis de comunhão, você e ele. Não importa onde você estiver, o que você está a fazer, você vai sentir como se ele estivesse a pedir alguma coisa. Como se ele estivesse a dizer, sai um pouco, vai orar. Como se ele estivesse a dizer, vai ler a Bíblia um pouco. Como se ele estivesse a dizer, lembra-se daquela palavra. Numa conversa, ele vai aparecer e vai dizer, lembra-se daquele versículo. Vai trazer o versículo no seu coração. Níveis de comunhão com ele. E você não pode ignorar isso, porque quando isso está acontecendo em sua vida, ele está te levando de uma glória para outro nível de glória. Você tem que obedecer à voz íntima do Espírito Santo. Isso tem que acontecer quando nós vamos batendo a segunda glória. E vimos também que, de acordo com 2 Coríntios 4, 7, diz que recebemos o tesouro em nossos corações. Recebemos o tesouro. Que não tem nada a ver com dinheiro. Temos o tesouro. E vimos também que nessa segunda glória, de acordo com o versículo 10 de 2 Coríntios 4, a vida de Cristo se manifesta em nosso corpo mortal. Esse corpo, diga para o irmão, esse corpo. Se manifesta a vida de Cristo. Aleluia. E nós precisamos dessa manifestação da vida de Cristo em nós para nos manifestarmos a toda a criação que aguarda a manifestação dos filhos. Primeiro é necessário que Cristo se manifeste no seu corpo. Aleluia. Dali vai dizer que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos. Primeiro ele tem que se manifestar em você, em seu corpo mortal. Dali você pode atender a criação, a criatura, whatever, que aguarda a sua manifestação. As coisas
que tem que acontecer, que aguarda você, primeiro Ele, Cristo, tem que fazer algo em você, para você poder fazer o que te espera. E depois fomos ver que nessa segunda glória, quando Cristo se manifesta em nós, o resultado, o que acontece depois que contemplamos a Ele, vai acontecer o que está escrito em Romanos 8, versículo 1. Não há condenação àqueles que estão em Cristo. Porque antes explicamos que primeiro é Ele em nós, mas na segunda glória, para a sua manifestação, para grandes coisas, você em Cristo, você que tem que buscar a Ele, você que tem que buscar a palavra dEle, você que tem que orar a Ele, você que tem que jejuar, você que deve. Romanos 8:1 vai se cumprir. Nenhuma condenação. Enquanto estivermos como meninos na primeira glória, sempre Satanás vai ter vitórias. Muitas vezes, não sempre, muitas vezes. Ok, vimos também que nessa segunda glória, eu é que estou crucificado com Ele. Amém? Ele vive, não mais eu. Que Ele cresça. Lembra quando João Batista disse que Ele cresça, eu diminua? Ele já tinha vindo, Ele reconheceu que alguém está aqui. É melhor que Ele cresça, que eu diminua. Sem você contemplar a Ele, sem você estar nele, sempre você vai querer crescer e Cristo diminuir. Pelos seus atos, pela sua vida, pelo seu comportamento. Mas quando você contemplar a Ele, diz, quando estava a batizar, disse, aquele que está nos céus me disse, aquele que você vir a batizar, você ver e olhar uma pomba, ou o Espírito Santo em forma de pomba sobre ele, é este mesmo. Quando você ver ele, você tem que diminuir e ele crescer. Por que eu não cresço? Primeiro, talvez porque ainda não contemplei essa glória, ou não reconheci quando ele chegou, ou então eu não deixo que ele cresça. É um nível. E depois fomos ver que Ele em nós já é um nível. Agora tem que ser nós nele. Hoje quero começar com um texto. Continuamos a palavra transformados de glória em glória, mas hoje quero falar um pouco sobre na segunda glória, a glória e a palavra de Deus. Segundo Coríntios 4:10, vimos que Cristo se manifesta em nossos corpos carnais. Romanos 8:3, versículo 3. Aleluia, Jesus. Alguém tem micro aí para nos ajudar a ler? Pode oferecer um micro aí, um irmão. Acho que uma obra casou ontem. Era a irmã, não era? Era a irmã, pensei que fosse
Como não estou a ver, pensei que foi a lua de mel. Então os casam, outros vão à lua de mel. Isso é bom, não é? Aproveitam. Fazem. Já alguém tem micro aí? Vamos lá. Sim, por favor. Aleluia. Romanos 8, versículo 3. Assim diz a palavra do Senhor em Romanos 8, versículo 3. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Ele se manifestou, muito obrigado por enquanto. Ele se manifestou ou se manifesta em nós, nesse corpo carnal. E Deus o enviou também em corpo carnal, semelhança à carne, esse corpo pecaminoso. E enviou a fim de que tudo que estava na lei se cumprisse em nós. Se cumprisse em nós. Isso no versículo 4. Nós quem? Versículo 5. Não, nós que também estamos na carne, estamos na forma de carne. Essa carne não é pecado, é carne e corpo. Amém? Estamos na forma de corpo pecaminoso. Versículo 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para a carne, mas os que vivem segundo o Espírito, pois a inclinação da carne, porque a inclinação, versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão, versículo 9, pode ler? Versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Aleluia. Então, nós estamos nesse corpo carnal, mas não vivemos segundo a carne, segundo os desejos desse corpo, mas segundo o Espírito. E ele diz aqui uma coisa importante: porque o Espírito habita em vós. Se alguém tem o Espírito dele, esse tem ele. Aleluia. Glória a Deus. Ali podemos nos manifestar. Então, nesse corpo, ele vem, se manifesta nesse corpo. Nós só podemos nos manifestar, embora nesse corpo, se o Espírito estiver em nós. Porque o texto que vimos em 1 Coríntios 3, 18, diz que transformados pelo Espírito Santo, de glória em glória. Por isso, só podemos nos manifestar se Ele estiver em nós. Aleluia. Se de verdade o Espírito Santo está em vocês, não vivem mais de acordo com a carne. Não vamos nos manifestar mais de acordo com a carne. A nossa vida é de acordo com aquele que nós recebemos. Agora, irmãos, ele veio no corpo, na fraqueza desse corpo. Nós estamos nesse corpo, ele se manifesta em nós
Hebreus 2:11. Vamos lá, rapidamente. Hebreus 2:11. Hebreus 2:11. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Todos, ele vem de Deus. Nessa altura, quando ele se manifestar em nós, o Espírito dele estiver em nós, a Bíblia vai dizer que nós também somos iguais a ele. Viemos dele. Viemos dele com a segunda natureza. Nós viemos dele. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Então, nós e ele, nessa altura, no versículo 14, ele vai dizer que Jesus vai dizer o quê? Última parte. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou desta condição humana, para que por meio da morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Ok? Se nós, escuta bem essa parte, se está a dizer que nós e ele somos o mesmo, aqui está a explicar que os filhos, os teus filhos, têm a participação do seu sangue e da carne. Então, ele também, se temos mesmo Pai, ele também, Cristo, tem a participação da carne e sangue, porque o nosso Pai é o mesmo, todos viemos dele. Se ele não viesse em carne, ele não teria essa participação e não seríamos iguais a ele. Então ele tinha que se fazer, tinha que descer até este nível, para que nós fôssemos iguais a ele e pudesse dizer que temos o mesmo Pai. Por isso que ele se encarnou. Toda doutrina que nega que Jesus veio à terra, essa é uma doutrina satânica. Está a negar a nossa igualdade com ele e com o Pai. E Satanás sabe disso. Ele cria essas doutrinas. Ele não veio. Não é possível. Como uma virgem vai nascer. Cheio de coisas para negar a divindade de Jesus, porque ele veio em carne. Essas doutrinas, muito cuidado, até parece brincadeira, mas é muito profundo. Basta negar que ele veio como pessoa em carne fraca, você está a negar a existência dele e você estará a negar a obra que ele fez na cruz. Dali, o apóstolo Paulo vai dizer: se ele não ressuscitou, então é em vão que nós estamos aqui. Se ele não morreu e ressuscitou, em 1 Coríntios 15, então em vão é a nossa esperança. Estamos aqui a fazer o quê? E outros pegam esse versículo e dizem: apóstolo Paulo até diz que ele não ressuscitou, que ele, então nós, os cristãos, não são nada, estão em vão, pegam essa parte. Mas ele está a comparar. Se realmente ele não veio, não existiu, não ressuscitou, estamos a fazer o que aqui? É o que Paulo está a dizer. Então, toda doutrina que nega que Cristo veio, que Cristo é Filho de Deus, que Cristo nasceu de uma mulher virgem, ele se encarnou, essa doutrina é demoníaca. Muito cuidado, porque ela está a recusar o resto da obra de Cristo aqui. Aleluia! Amém!
Então, nós vamos ser participantes, se temos o mesmo Pai, de carne e sangue. Por isso que Ele também veio de carne e sangue, para sermos participantes, Ele poder dizer que temos mesmo Pai. A seguir Ele vai dizer, mais adiante, o mesmo versículo, mas esse versículo termina aí? Sim. Na sua versão? Sim. Ah, é 13, por favor, 13. Versículo 13. Ah. E também Sim? eu porei a minha confiança nele. Novamente diz: aqui estou com os filhos que Deus me deu. E Jesus vai dizer, eu estou aqui com os filhos que Deus me deu, espiritualmente. Outra parte diz, com meus irmãos. Deus tem filhos. Esses filhos Ele me deu. E eu estou aqui com eles. Então, se Ele não tivesse vindo em carne, não podia estar conosco. Oh, Jesus. Versículo 16. Pois Ele, evidentemente, Deus não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão, Gálatas 4. Os da fé são filhos de Abraão. Os da promessa são filhos de Abraão. Nós. Então, Deus socorre a nós. Jesus socorre a nós. Versículo 15. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Por toda a vida estavam destinados à morte, à escravidão da morte. Ele veio para os libertar. 17. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas Ele tornasse semelhante aos Seus irmãos. glória a Deus. Ele se tornasse a seus irmãos em tudo. Senta discípulo aqui, senta Jesus aqui, igual. Então, Ele vai transformar isso para a nossa natureza espiritual. Para que nós possamos estar com Ele, assentados com Ele. Isso vai ser transformado para o mundo espiritual. Deus vai olhar Jesus, vai olhar a nós, vai dizer todos são filhos. Só que esse é primogênito. A vida cristã é isso ali. Ok? Para ser misericordioso, para ser fiel, sumo sacerdote. Nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados. 18. Pois naquilo que Ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Como Ele vai saber o que é tentação se Ele não fosse tentado? Ele não seria o nosso defensor, seria o nosso acusador. É nosso defensor porque Ele sabe o que é isso que está, o que Ele vai defender-nos. Ele foi tentado, sabe o que é tentação. Ele diz que foi tentado, padeceu, homem de dores, lá em Isaías, que sabe o que é padecer. Jesus é homem de dor que sabe o que é sofrer e pode nos socorrer, porque Ele já passou por isso, sabe o que é isso. E passou, a Bíblia diz que passou muito mais do que nós estamos a passar.
Aleluia. Você pode apontar um sofrimento, uma dor que você está a passar e Jesus não passou? Pergunta ao teu irmão, qual é? Qual é? Nenhuma. Então Ele pode nos socorrer em tudo. Aleluia. É poderoso para socorrer os que são tentados. Devo fazer uma pergunta. Quem é esse que é tentado? Aquele que já recebeu Cristo. Quem não recebeu a Cristo não é tentado. Você sabia disso? Quem não tem Cristo não é tentado. Quem é tentado pode ser socorrido por Ele. Porque ele já tem a semelhança, já tem a semente, tem a imagem de Deus nele. Ele é tentado, porque a Bíblia diz que Deus não tenta. Quem tenta é Satanás, lá em Tiago. Satanás é que é tentado. A nossa própria carne também nos tenta. Então, só o crente pode ser tentado. E tem Deus tem Jesus para lhe socorrer. E Tiago diz que não pode dizer que fomos tentados acima das nossas capacidades. Nenhuma tentação sobreveio a vós até ao sangue. Nenhuma. Jesus foi tentado até ao sangue, até a morte. E para nós diz que nenhuma. Por quê? Porque temos alguém que nos socorre, temos um exemplo que passou mais acima disso e nós podemos conseguir porque ele conseguiu. Aleluia! Glória a Deus! E Ele ganha esse direito de nos socorrer. Ganha autoridade para nos socorrer. Porque a palavra diz que Ele até hoje intercede pelos santos à direita do Pai. Aleluia! Intercede por nós, fala a nosso respeito. A palavra dele à direita do Pai é nosso socorro. Sabia, irmão? Cristo agora está sentado à direita do Pai interceder por você. Interceder por você. Por isso que ele é sumo sacerdote. Que entrou no trono dele com o seu próprio sangue. Não precisou emprestar sangue de animal, de quem? Com o seu próprio sangue. Até hoje vive intercedendo por nós. Glória a Deus. Vive intercedendo por nós. Mesmo antes dele partir, em João 17, coloca em João 17, fez uma oração poderosa, intercedendo por nós. Pai, guarde-os aqui na terra, não os tire daqui. O Senhor Jesus disse assim, epa, aquele que Pai, traz ele para aqui. Mas ele disse, não os tire da terra, guarde-os. Guarde-os aonde? Aqui? Mas as pessoas estão a orar, Senhor, leva. Jesus está a orar, não, guarda, deixa ele aí mesmo. Senhor, estou cansado, leva-me. Jesus já disse, a palavra dele está afirmando, Senhor, guarda-o. Se é por causa de problema, ele tem que passar aquilo que eu passei, para aprender e ajudar os outros. Como eu aprendi, estou a socorrer os outros.
Então deixa ele aí, Pai, guarda ele ali. É colisão de oração. Você, Senhor, quero ir. Ele diz, guarda. Quero ir. Esse Deus é bom, não é? Ainda bem que não sou eu, não é você. Você diz, pastor, Deus, leva esse pastor aí. Está no jantar de trabalho, leva ele. Esse irmão está a dar trabalho, leva ele. Guarde-os aqui na terra. Porque eles têm que reinar aqui na terra com o dom de justiça que receberam como reis. Romanos 5,17. Diga para o irmão, você tem que ser guardado aqui até você reinar. João 17. Podemos começar um pouco mais, versículo 1 e 2, quero ver aí. Então, irmãos, Ele, com a sua palavra, vai nos interceder. Agora quero falar sobre a glória e a palavra. A glória e a palavra. Irmã, pode ler versículo 1 e 2. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Versículo 2. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Aleluia. A hora chegou, Pai. Glorifica-me. Glorifica o teu filho. Para que o filho glorifique a ti. E deixe toda a autoridade sobre a terra. Essa autoridade era para conceder a vida eterna a todos. Aleluia. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti. Conheçam a ti. A vida eterna é esta. Está em que versículo? Li até o 2. A vida eterna é o versículo 3. 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ponto final. Ponto. Definição de vida eterna. Diz para teu irmão, vida eterna está ali. Vamos ler juntos. 1, 2, 3. Esta. Ponto final. Quem não te conhece, nesse caso, não tem a vida eterna. Conhecer como? Como o único Senhor, Deus verdadeiro. Também conhecer que o Pai enviou a Jesus, a quem tu enviaste. Irmãos, atenção aqui, muita atenção. Esse versículo é muito importante. Sabe por quê? Há pessoas que dizem: eu vou aos céus porque conheço o Pai, conheço Deus. E diz que Jesus, mas a Bíblia diz vida eterna, essa de ir viver lá, que começa aqui, é o Pai e o Filho. Não é só Deus, o Pai. Está a perceber? Você vai entrar em lugares, não sei como é que se chama, se é igreja ou se é o quê. Vão dizer: Deus, eu conheço Deus, o Pai, o Criador.
Mas Jesus, nada. Você tem que sair a correr desse lugar. Não há vida eterna nesse lugar. Não há. Conheçam a ti e a mim que me enviaste. Falta o terceiro aí. Vamos aumentar aí. Mas Ele está nos dois. O Espírito Santo está nos dois. Ele é o Espírito do Pai, também é o Espírito do Filho. Está lá, a Trindade. Na verdade, Ele que nos faz conhecer o Pai, que nos faz conhecer o Filho. Está a trabalhar ali, está ali. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, muito cuidado com as doutrinas, ensinamentos. Eu também tenho Deus. Deus criou todas as coisas. Eu creio nele, mas cadê o enviado dele? Jesus, que morreu, que sofreu pelos seus pecados, que se entregou por você. Agora, versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Duas glórias. Pai, versículo. E eu te glorifiquei na terra. Amém? Se Ele glorificou ao Pai é porque Ele tinha a glória aqui para glorificar ao Pai. A própria Bíblia diz que ninguém pode dar o que não tem, o que não recebeu. Se Ele glorificou ao Pai porque Ele tinha glória aqui. Eu te glorifiquei na terra. Versículo 5. Glorifica-me com aquela glória que eu tinha antes de vir para aqui. Mas estamos a ler a mesma Bíblia mesmo? Estamos a ler a mesma Bíblia? A Bíblia vai dizer: existe a glória de estrelas, existe a glória de lua, existe a glória. Jesus vai dizer: eu estou aqui com uma glória, te glorifiquei aqui na terra, mas agora, quando eu subir, quero aquela glória que eu tinha antes de descer. Que oração de um homem! Essa glória que eu tinha aqui, muito obrigado, mas agora, quando eu vou para ti, eu quero aquela glória que eu tinha antes de eu vir para aqui. Há uma glória aqui com que eu te glorifiquei, mas agora eu vou subir, quero aquela glória, Pai. No princípio era o verbo, aquela glória, Pai, antes de eu vir. Como um homem vai desejar uma glória acima da glória que tem aqui na terra? Vai desejar outra glória. Mas não estamos a falar, agora não vamos falar dessa glória que ele tinha. Está-nos a dizer que nós vimos duas glórias. A primeira glória, quando nós aceitamos Jesus, queremos a glória de se tornar a imagem de Deus. Sem esta ali, nós não vamos receber aquela glória para estar ao lado dele. Os nossos corpos não serão glorificados, transformados, para receber os corpos glorificados sem aquela segunda glória de ser a imagem dele. É a glória com que ele pode subir e descer. Ei!
Jesus glorificado. Pode subir, pode descer. Quando ele ressuscitou, estão reunidos aqui, tudo fechado, com medo, fecharam tudo, trancaram com cadeado. De repente, Jesus está aí sentado. Última glória, está ao lado. Corpo glorificado. Glorifica-me com aquela glória que não tem limite. Posso penetrar onde quiser. Glorifica-me com aquela glória que já não vão mais dizer está ali, está ali, está ali. Ou vamos para lá, está lá. Ei, vamos. Ok, vamos continuar aqui. Glorifica-me com a glória que eu tinha antes que o mundo se formasse. Que glória é essa? Antes que o mundo existisse, eu tinha uma glória. Mas aqui na terra te glorifiquei com uma glória. Mas agora eu quero aquela glória. Ser pessoa espiritual é muito complicado, é uma bênção. Mas Jesus, você está a falar o que? Os discípulos? Não, você não precisa perceber. Eu estou a falar com o Pai, você não conhece essa glória. Os discípulos estão a ouvir, ei, mas que glória? Eles estão a falar glória, glória, outra glória, que glória? Ei, estou a falar com o Pai, você um dia vai saber, agora não é para você. Homens espirituais falam coisas espirituais, discernem coisas espirituais com espirituais. Estava a conversar, 2 homens espirituais. Hoje eu vou ser levado para os céus. Para os céus com que transporte? Hoje vou ser glorificado hoje. Vou ser levado ao Pai. Você fica lá em Belém lá. Eu não vou ficar. Eu quero te ver. Mas fica lá. Eu hoje quero ver. Você disse vai partir hoje, vai para o Pai. Como você vai subir? Eu quero ver isso. Coisas espirituais com espirituais. Homens espirituais a conversarem. Só que um ainda estava na carne. Eu quero ver como isso. Ultimamente aceitou. Ok, eu sei que você vai. Então eu quero o dobro dessa tua glória que você diz que eu quero essa unção, mas o dobro. Não quero ser igual como você, andar aqui. Ei, isso que me pediste é impossível. Isso é impossível. Jesus, permita que esse meu filho sente à tua direita, esse outro à tua esquerda, quando você for levado à glória. Ei, mulher, isso aí não depende de mim. Que nível de conversa, que nível de aspiração, que desejo essa mulher tinha. Já preocupada, viu Jesus, desejou que os filhos fossem como ele. Sepa, mas aqui, acho que é esses 12 que vão ocupar os lugares. Mas lá, Jesus, lá, quero que o meu filho sente à tua direita. Desejos dos pais, desejos das mães para com os filhos. Viu embaixo, viu Pedro, Tiago, João rodeados, Jesus dele. Aqui não vai permitir, mas Jesus, lá, eu quero meu filho aqui a teu lado, outro aqui a teu lado. Mulher, coisa difícil estamos a pedir, isso não depende de mim. Isso já é na outra glória que estou a falar, lá já não sou eu. Aleluia! Irmãos, a segunda glória. E ele vai dizer, estamos em versículo o quê? Versículo 5. Seja. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eu dei o seu nome a eles, manifestei o teu nome a eles. Que nome é esse? Vamos lá? Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra.
eu revelei o teu nome. Atenção, estamos a falar de glória aqui. Vai entrar a palavra. Dei o nome. Eles, pelo nome, guardaram a tua palavra. Versículo 6, guardaram a tua palavra. Versículo 7. Agora, eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Como é que sabe? Receberam a palavra, receberam o nome. Agora já sabe. O versículo começa com agora eles conhecem. 8. Porque Lhes transmiti as palavras que me deste e eles as palavras que me deste lhes transmiti e eles as receberam. Atenção, Jesus aqui está a dizer: glorifica-me, Senhor, com aquela glória. Eu, o nome já lhes dei, a palavra já lhes dei, agora eu quero a outra glória. Eles já têm a palavra, já têm o nome. Eu posso partir para outro nível de glória. Eu penso que não peço pelo mundo, não, é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Desde todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Atenção. Diga para o teu irmão, atenção. Por causa da palavra, eles creram. Ok? Creram em mim, reconheceram. E eu estou a pedir por esses que me deste. Porque eles, assim que receberam a palavra, o nome, creram em ti, creram em mim, me reconheceram, esses são teus. Mas versículo 10, por serem teus, ao mesmo tempo são meus, porque as suas coisas são minhas coisas. E por causa daquilo que eu lhes dei, eles se tornaram teus e meus. Eu sou glorificado neles. Por causa daquilo que eu lhes dei e eles receberam. O que ele deu e receberam? Deus a palavra. Receberam, creram, reconheceram. E Jesus disse: eles me glorificam. Eu sou glorificado. Neles sou glorificado por causa daquilo que eu lhes dei. Porque eles se tornaram teus. Se tornaram teus por causa daquilo que receberam. Receberam o que? O nome e a palavra. Se tornaram teus. Mas se são teus, também são meus. Por isso que neles eu sou glorificado. Não é possível glorificar a Deus aqui na terra se você não receber a palavra e não reconhecer. Reconhecer a palavra significa viver a palavra. Você não vai reconhecer que alguém é teu chefe, é teu superior, se você não faz o que ele te manda. Lá atrás ele disse: eu fiz o que você me mandou. Está vendo?
a glória ligada à palavra. Nos deu a palavra, reconhecemos, tornamos dele, do Pai, ao mesmo tempo de Cristo. E nisto, em nós, ele é glorificado. A palavra que você recebeu, tudo isso o resultado tem que ser Cristo glorificado em você. Não eu. Não eu. Mas Cristo. Porque, para ter, irmão, a palavra recebida, aceite em você, vão fazer com que você glorifique Ele e Ele seja glorificado em você. O domínio, todas as coisas nos deu pelo domínio. Chegamos, fomos crescendo, a glória. A sua glória, Ele se manifesta em nós. Agora, Ele vai dizer que tudo aquilo é por causa da palavra que eu lhes dei. Agora Ele vai continuar nessa versão. Que versículo é? Terminamos no versículo 10. 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Mais uma vez, guarda em teu nome aqueles que me... Para que eles sejam um, assim como nós. Oh, Jesus. Para que eles sejam um. Entre nós temos que ser um. Assim como Eles são. Assim como o Pai e o Filho são. Ai, Jesus. Quando eu estava no mundo, os guardei no versículo 12, versículo 13, mas agora eu vou ao Pai, vou junto a ti. 14, vai repetir, sim. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Ok, eles não são do mundo, assim como eu não sou deste mundo. Vivendo aqui na terra, eles não são. Diga para o teu irmão, você não é. Você está. Consegue ver a diferença? Você não é do. Você está no. Não vive como um. Porque você não é do. Nós vemos muitos cristãos lutando, querer viver como o mundo vive. Você não é.
você está, não é daqui. A Bíblia vai dizer, imitai as coisas lá dos céus, falai as coisas lá dos céus, viver e falar coisas lá do céu. Isso é Colossenses. E Jesus, 14, eu lhes dei a palavra. Vai repetir no versículo 16, eles não são do mundo, como também eu não sou. Vai repetir essa parte que falou no versículo 14. No versículo 16 vai repetir. Agora, no 14 eu os tenho dado a palavra. No versículo 17, pula agora 17. Eu lhes dei a palavra. Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Santificação. Ou na palavra, ou pela palavra, não sei. Santifica-os pela palavra. A palavra é a palavra, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste, também os enviei ao mundo. 19. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Eles têm que ser santificados. Eu também me santifico. Tudo é pela palavra. A palavra é a ver. Como Jesus vai se santificar na palavra? Porque Ele é a palavra. Nós somos santificados na palavra, porque a sua palavra é a verdade e Ele é a verdade. Santificados na verdade. A seguir vai dizer que a tua palavra é a verdade. Oh, Jesus. Peço não somente por este, mas também, versículo 20, por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra. Que palavra? Essa versão, meu irmão, cortou algumas coisas. Yes, melhorou um pouco. Oro por aqueles que hão de crer em mim por meio da palavra, da mensagem. Esses que hão de crer não vão crer senão pela a palavra que esses falarem. Uns vão crer. Eu estou a orar por esses que vão crer pela palavra que esses falarem. Diga para o teu irmão, a palavra que você falar, a palavra que você falar, muitos vão crer que Jesus orou por eles. Aleluia. As pessoas não creem porque você é, você tem, você faz, mas creem por causa da palavra que você falar. E depois vão se encontrar com Jesus, vão dizer: ei, aquilo que você nos disse, nós agora cremos porque nós ouvimos dele. Mulher samaritana, João 4. Agora, mulher, não é mais por aquilo que você está a falar, porque nós fomos, vimos, ouvimos dele. Agora nós cremos.
Há uma fase, na primeira glória, você tem que falar para eles crerem. Mas se eles vão passar para a segunda glória, eles têm que contemplar. Na semana passada falamos, 2 Coríntios 3,18, contemplar a glória sozinhos. E vão crer. Se você os deixa no primeiro nível, crerem porque você falou, vão ser teus, não vão ser de Deus. Eles precisam depois contemplar, ter encontro com a palavra, viver a palavra, e vão voltar para a mulher samaritana. Não é por causa daquilo que você nos falou. Nós sozinhos vimos e ouvimos segunda glória. Foram transformados para outra glória. A imagem de Cristo contemplaram. Na minha versão diz que não peço somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Aqui diz pela sua mensagem, por intermédio da sua palavra, da sua mensagem, aquele que vão pregar. Que mensagem é esta? É a verdade, é Jesus. Que palavra é essa que eles vão falar? Está a ver por que a igreja não evangeliza? Você quer falar tuas palavras. Você fala com alguém, a minha igreja fica no lado esquerdo, no lado direito, em cima, embaixo, venha lá ver. Isso não é palavra para converter, para alguém crer. Seja corajoso, fale a palavra só. Paulo disse, eu não quero saber nada agora só estou a saber, estou a falar Cristo ressuscitado. Cristo ressurreto. Essa é a palavra que vai mudar vida. Cristo ressuscitou, o homem ressuscitou. Sim, agora venha ver. A palavra. Muitos não têm coragem de pregar a palavra, sentem vergonha, preferem pregar-se ele mesmo. E a palavra, os que vierem a crer pela palavra que eles pregarem. Ok, 21, a fim de que? 21? A fim de que todos sejam um. Já está aqui, todos sejam. Ok? E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia. Um momento. Assim eles estejam em nós. Nós, os crentes, não é? Agora já somos também um com ele, não é? Com ele. É isso aí. Nós nele. Dissemos ele em nós. Falamos na semana passada. Ele em nós para te salvar. Ainda quando era pecador. Nos nossos pecados. Ele vem, o Espírito nos convence. Ele em nós. E habita em nós. Agora, o que vai nos tornar um é a glória dele, quando descer em nós, assim nós nele. E a Bíblia vai dizer, não há comunhão entre o quê? Depois, não há comunhão entre luz e trevas, julgos desiguais. Significa que depois da palavra, depois da glória, a palavra nos transformou. Nós somos iguais a Ele, podemos nos unir a Ele e sermos um com eles.
tudo que fizermos para sermos um, a base é esta aqui. Para sermos um com Ele. E depois Ele vai dizer para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo não vai crer só quando nos ver a dançar aqui juntos, como igreja. Não é isso. Nos ver a nos abraçarmos, não é isso. Isso é muito pouco. Nos ver a comer juntos, não é isso. Isso é muito pouco. Nos ver todos no grupo da igreja, a igreja está unida no Face, no WhatsApp, não é isso. Quando a glória de Deus nos abranger, primeiro entre nós sermos um por causa dele, por causa da palavra dele. Depois, com essa palavra, vamos pregar. Eles vão crer para que todos saibam que nós estamos neles. Nós somos um com Ele. Somos um com Ele. Para que o mundo saiba, não é para que o pastor saiba, nem para que o teu irmão saiba. Se o teu irmão está aqui, está com Ele, está nele, ele em princípio já deve saber. E Jesus vai dizer, claro, para que o mundo creia. Por isso Paulo disse, já não prego mais outras coisas, prego Cristo ressuscitado. Terceira parte da nossa mensagem. Que palavra é essa? Que junto à glória vai dar um grande impacto. Que palavra é essa que produz glória? Que palavra é essa que vai nos unir para sermos um pela palavra? Precisamos de ler a palavra, estudar a palavra. A Bíblia diz que ela penetra, ela é espírito, ela é vida. Não devemos só desejar vir à igreja, ouvir a palavra. Devemos desejar conhecer a Ele e ao Pai. Ele é a palavra, o Pai é a palavra, porque a Bíblia diz Deus é verdade. Nele não há nenhuma sombra de conhecer essa palavra, essa verdade. Irmãos, isso não precisamos fazer esforço nenhum. Se formos um, você não vai falar mal de mim. Eu e você sou um. Eu em você, você em mim. Como você vai falar mal de mim? Não é quando jogamos junto futebol, é quando a glória de Deus se manifesta em nós. Aquilo tem que ser resultado. Todas as comunhões que fazemos tem que ser resultado. O que nos faz um de verdade é ali quando nós todos somos um, os crentes, por causa da palavra. Podemos pôr todos o mesmo fardamento, mesmas alturas. É azul, é vermelho. Pingas de chuva, podemos pôr tudo iguais, nariz igual, parece chinês, tudo, altura. Mas isso não nos faz um. Uma vez colocaram uma equipe de chinês a jogar. Todos estavam a reclamar, estavam a fazer substituição, não estavam a saber quem entrou, quem saiu. Todos iguais. Outros cansados. Eles bem fresquinhos. Entrou um novo, ninguém descobriu. Estão lá todos iguais. Mas não era um. Isso não nos faz um. É quando a palavra de Deus faz a mesma coisa em você, em mim, nele, no outro. Isso nos faz um.
Se a palavra de Deus não está a fazer nada na minha vida, eu não posso ser um consigo. Podemos até caminhar juntos. Próximo domingo você não pode faltar. Vamos falar isso, Efésios 5. Assim como Jesus amou a igreja, o marido tem que amar para o santificar, para... Vamos falar isso na próxima aula. Já casou? Já. Então você é um deles que não pode faltar a próxima semana. Pai, em nome do Senhor Jesus, ajude-nos, Senhor, a conhecer a Ti e a Cristo que enviaste, Pai. Essa é a vida eterna. Te conhecemos pela Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser um, Senhor. Eu com a minha esposa, eu com meus irmãos, pela Tua palavra, Senhor. Eu com meus filhos, pela Tua palavra, Senhor. Essa palavra que vai produzir efeitos, Senhor. Queremos uma igreja que tenha a palavra e que produza efeitos. Sim, Senhor, nós queremos ser, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Queremos ser um, Senhor, para que o mundo saiba, o mundo conheça, o mundo receba a Ti, Jesus. Senhor, nos falta isso, Senhor. Manifestar o Teu nome. Senhor, vem e manifesta-te em nós para que nós possamos manifestar a Ti, possamos glorificar a Ti, como está escrito, Senhor. Senhor, nós não fazemos nada para Te glorificar, senão recebermos, crermos, aceitarmos, vivermos a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Que a Tua palavra produza o mesmo efeito em cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pensei que ia terminar essa semana. Vou tentar terminar no próximo domingo. É muita coisa.